O Luan Rodrigues mandou uma contribuição, valeu, Luan. Ah, teve outra depois que eu vou ler aqui. E falou que a maioria das pessoas acredita que nasceram naquela que é a única religião verdadeira. Ou seja, um fator que determina o que alguém acredita é a sua cultura. Tem alguma relação com o que é verdade? É isso? Ou seja, um fator que determina o que alguém acredita é a sua cultura. Tem alguma relação com o que é verdade? Então, essa é uma boa questão, né? De fato, estatisticamente é isso que acontece, né? A pessoa nasce e ela, não só no aspecto da religião, mas em todos os aspectos políticos, econômicos, morais, ela vai ser socializada, né? O conceito sociológico é esse, né? De socialização, que ela vai receber ali uma educação que é a perpetuação dos valores daquela comunidade na qual ela nasceu. Então ela vai falar de uma determinada forma, vai pensar de uma determinada forma, vai adorar de uma determinada forma, vai cultuar de uma determinada forma, que tem a ver com a sua socialização. Isso tem alguma coisa a ver com a verdade? Pois é, né? Aí, assim, tem até essa discussão, né? A pessoa, por exemplo, se você pensa no cristianismo como a pessoa ser cristã é a única possibilidade de salvação e todo mundo vai para o inferno, pô, que azar que o camarada deu de nascer, sei lá, numa tribo na Austrália, num período que o cristianismo não chegava, por assim dizer, né? A pessoa nasceu, morreu sem acesso ao cristianismo e pela sua lógica a pessoa tinha que ser cristã de alguma forma para ir para o céu, então a pessoa não teve a menor chance, né? Então tem essa discussão na teologia aí tem as vertentes universalistas, as vertentes inclusivistas, né, exclusivistas, e por aí vai. Eu acredito que isso não tem relação com o que é verdade, né? Isso tem a ver com a sua adequação ao que o meio social te forneceu. A questão de verdade, eu acho que ela acontece dentro da cultura, né? A partir da sua experiência da realidade, aí você pode, diante dela, ter uma atitude mais questionadora, de às vezes perceber uma coisa que não bate com aquilo que você foi ensinado e buscar ver aquilo de outra forma e fazer uma busca na verdade nesse sentido. Ou você pode se conformar, né? E ter a verdade, a própria ideia de verdade passa a ser, nesse caso, uma. O critério do que é verdadeiro é conforme aquilo está com as expectativas sociais. Então você falou a verdade, tipo assim, você deu a resposta certa na catequese, né? É diferente de uma busca de verdade em outro sentido, né? Que eu acho que é o sentido que você coloca aí, e que eu acho que é o sentido mais profundo, né? Que é o de buscar efetivamente entender as coisas tal como são, né? Que muitas vezes nos leva a perceber incoerências naquilo que nos foi ensinado e a buscar alternativas a isso, né? O que leva muitas vezes a uma inconformidade e a um deslocamento dos seus pares sociais, que leva à exclusão, que leva à repreensão da parte do grupo contra você, que leva a um sentimento de solidão e de abandono que pode ser muito penoso, né, para o seu psicológico também. É o que o Peter Berger, no Dossel Sagrado, né, que é a Bíblia aqui do canal, chama de anomia, né, um estado sem regras. É um estado em que você não reconhece nada como sendo necessário. Tudo é possível, opcional, né, mas não há nada que seja. Você não reconhece as leis, não reconhece as expectativas, os valores como se fossem dados pelos deuses, por Deus, ou algo como algo de necessidade cósmica, né? Uma verdade que está impressa no universo. Não, tudo é contingente, é possível, é assim, mas poderia ser de forma diferente. E aí isso gera esse estado, né, chamado de anomia, que costuma ser terrível e muitas vezes as pessoas não chegam lá para se proteger, né? Preferem aceitar as convenções tal como lhes são ensinadas. Mas é isso. Uma pessoa que recomenda esse tipo de comportamento, né, fala assim, seja humilde, né, abaixe a cabeça, aprenda com os mais velhos, não questione. Todo mundo pensa assim, por que você vai pensar diferente? Você acha que você sabe mais que os outros, etc. Quem aprova esse tipo de comportamento deveria aprovar esse tipo de comportamento nas outras culturas também. O que significa que a pessoa que nasceu ali numa família islâmica deve ser islâmica até o fim. Se ela estiver se convertendo ao cristianismo, ela está fazendo uma ruptura social ali, está sendo questionadora. E aí você vai, se você é um cristão, né, pensando na conversão de todas as pessoas à sua religião, você vai defender esse tipo de atitude? Aí eu acho que a coisa se torna mais incoerente, né? Não sei se fez sentido o que eu disse. O Erickson comenta, né, em relação àquela primeira pergunta, diz o seguinte: tradição é o que mantém o equilíbrio. E, de fato, né, a tradição ela pode ser muito útil para manter a ordem social e que produz equilíbrio no sentido de estabilidade, né?
eu não diria equilíbrio exatamente, mas produz bastante estabilidade. Uma sociedade em que as pessoas concordam mais umas com as outras é uma sociedade que tende a ter menos atrito, tende a ter menos divergência, as coisas estão postas com maior clareza, né? Você tem as regras, o script é fácil de se cumprir, você sabe quais são as regras do jogo, mas a questão é, né? As tradições são todas históricas. Quando você vai analisar a história de uma tradição, você percebe o quanto que as coisas mudaram ao longo desse processo. Então existe um conceito, uma ideia de tradição, melhor dizendo, que às vezes as pessoas têm, que a tradição é a manutenção das coisas, né? É uma espécie de reacionarismo, na verdade, de manter as coisas tal como são ou retornar as coisas como eram. Esse é um entendimento de tradição que eu acho que não é muito positivo. Mas tem um entendimento de tradição que eu acho positivo, que é a de ideia de que toda a cultura ela é transmitida, né? Só que sempre que você recebe, você deixa as suas próprias impressões naquilo e depois passa para frente, né? Então toda a cultura ela é permanência e mudança. Então reconhecer esse espaço para adaptação dentro da tradição acho que é fundamental e é muito desafiador. Por isso você tem sempre esses polos, né? Muitas vezes em guerra, dentro de uma mesma cultura, que é um polo de irreverência absoluta em relação à tradição. Então, tipo assim, vamos começar a criar as regras a partir do zero, né? Uma coisa meio assim, lembra alguns esforços ali da Revolução Francesa de tirar os nomes dos meses, que faziam relações históricas, né, a imperadores, a deuses, e associar a fenômenos da natureza, ao clima, acabar com o sistema imperial de jardas, pés, polegadas e estabelecer o sistema métrico. Então você pode tentar criar a sociedade a partir do zero, né? Esse é um esforço mais revolucionário, digamos assim, né? Vão reescrever as regras a partir de agora. Que é muito complicado, né? Porque as tradições, elas são o que são, elas foram bastante testadas pelo tempo. Então se você muda as regras de uma hora para outra, né? Isso pode gerar bastante problema. O que talvez faça parte dentro da filosofia da história da pessoa, né? Isso vai acontecer, vai ter problemas, vai ter guerra, né? Uma revolução vai ter a sua luta ali, você vai, com sorte, vencer os opositores, e a partir daí você passa a doutrinar as pessoas dentro da nova perspectiva. Só que aí o Estado revolucionário, depois da Revolução, ele passa a ser conservador, no sentido de que ele quer conservar aqueles princípios que o levaram ao sucesso, né? Então tem esse ponto. E o outro é isso, né? Tipo assim, o outro polo, né? Seria um tradicionalismo nesse sentido que eu falei que eu não gosto tanto, né? Que é mais reacionarismo, que é você decidir que nada deve ser mudado. Tem uma música que o pessoal cantava nos Estados Unidos, acho que talvez até hoje, né? Mas eu lembro de ver isso num filme, e aparece também nas fontes que eu estudei no mestrado, que é o Old Time Religion, né? A religião dos velhos tempos, que é o pessoal cantando contra as inovações religiosas, a teologia liberal, modernista da época. E aí eles falam assim: era bom o suficiente para Moisés, é bom o suficiente para mim. Era bom o suficiente para Jesus, é bom o suficiente para mim. Né? Vai citando assim figuras da história e falando assim: era bom o suficiente para eles, é bom para mim. Né? Então vamos manter as coisas, exatamente os valores que a gente tem e tal, só que as sociedades mudam, né? As formas de organização social mudam, o sistema produtivo muda, como que funciona por exemplo, você tem a Londres de hoje, você tem gente de tudo quanto é tipo de nacionalidade, né, de etnia, de religião. Como é que você mantém, sei lá, as tradições londrinas idênticas, agora que você tem uma sociedade muito diferente, você tem uma forma de relação internacional, relações comerciais muito diferentes. Então, assim, é preciso adaptação, né? Então, acho que o equilíbrio mesmo estaria entre esses dois polos. Não é nem o tradicionalismo gerar equilíbrio e nem uma revolução absoluta, né? Uma desconsideração da tradição. Enfim, o equilíbrio estaria aí no meio, né?